Se você acompanhou o módulo 1 do curso de eletrocardiograma do PS Zerado, seja bem-vindo ao módulo 2. Aqui ensinaremos princípios importantes para você, de fato, aprender a eletrocardiografia de forma fácil. Não deixe de assistir essa aula, esse módulo, pois ele é a base fundamental para uma boa análise do eletrocardiograma. Antes de começarmos, devemos falar alguns pontos importantes, principalmente relacionados à padronização e calibração do aparelho de eletrocardiografia. Por que isso é importante? Porque a gente tem que traçar alguns pontos para fazer comparativos. Não adianta eu fazer o exame de um paciente de uma forma e fazer o exame de outro paciente de outra forma, ou desse mesmo paciente, alterando a amplitude e velocidade de registro, e não conseguir comparar esses dois eletrocardiogramas. Então, algo fundamental é você entender essa padronização e calibração. O papel eletrocardiográfico ele é dividido em quadradinhos e quadradões, né? Uma forma vulgar de relatar esses quadrados pequenos e esses quadrados maiores. Cada quadradinho tem 1 milímetro de tamanho, tanto no eixo da vertical quanto na horizontal. E um quadradão é formado por um conjunto de 5 quadradinhos na horizontal ou na vertical. O eixo da vertical vai marcar a amplitude, que também é chamado de voltagem. Então, um quadradinho, 1 milímetro, tem 0,1 milivolts. E nesse eixo também, da vertical, a gente vai estar avaliando se esse eletrocardiograma foi bem calibrado. Ou seja, o habitual, o padrão, é 10 milímetros, ou seja, 10 quadradinhos, como a calibração normal de todo exame. No eixo da horizontal, vamos marcar o tempo, onde a velocidade de registro habitual do eletrocardiograma é 25 milímetros por segundo, ou seja, em um segundo, o eletrocardiograma é registrado, registra-se no eletrocardiograma 25 quadradinhos. Logo, se um segundo eu tenho 25 quadradinhos, um quadradinho eu vou ter x segundos, ou seja, cada quadradinho, uma regra de 3 simples, equivale a 0,04 segundos, que também é 40 milissegundos. Algumas pessoas ficam pensando, mas eu tenho que gravar tantas coisas, né? A partir do momento que você entende alguns conceitos fundamentais, você deixa de gravar e entende o eletrocardiograma de forma muito mais fácil. Então, saber a padronização e a calibração ideal do eletrocardiograma já começa a te ajudar nesses princípios. Novamente, na horizontal nós temos o tempo e na vertical nós temos a amplitude ou a voltagem. A calibração habitual são 10 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, isso é a calibração normal. Cada quadradinho, né, equivale a 40 milissegundos ou 0,04 segundos e na sua amplitude 0,1 milivolt. Podemos mudar um pouco tanto a calibração quanto a velocidade de registro do eletrocardiograma. E por isso que é extremamente importante a nossa atenção nesse momento. A calibração normal é N, né? Podemos reduzir essa calibração para N sobre 2 ou aumentar essa calibração para 2N. Quando que eu vou indicar uma situação ou outra? Às vezes, eu estou diante de um paciente com hipertrofia ventricular. O QRS está tão grande, tão amplo, que está invadindo uma derivação embaixo ou acima no papel eletrocardiográfico, atrapalhando um pouco a minha análise. Eu já fiz o diagnóstico de hipertrofia ventricular, mas eu quero analisar outros pontos desse eletrocardiograma. Então, agora eu posso reduzir a minha amplitude, né, a calibração do eletrocardiograma para N sobre 2, para diminuir o tamanho desses complexos. Eu tenho um paciente agora com derrame pericárdico, com amiloidose, diversas patologias cardíacas que achatam o QRS, deixam eles muito pequenos. E isso está dificultando a minha análise eletrocardiográfica. Bom, eu já fiz o eletrocardiograma, eu já fiz o exame na calibração habitual, QN, só que agora eu quero aumentar, eu quero dar um zoom nesse eletrocardiograma para ver um pouco mais precisamente o que está acontecendo.
Então, nesse caso, eu vou fazer o eletrocardiograma também em 2N. Percebam, senhores, que a gente sempre vai fazer o padrão, o habitual, que é em N, mas eu posso fazer um adicional em N sobre 2 ou em 2N, buscando algumas peculiaridades no exame do meu paciente. A velocidade de registro do eletrocardiograma também é um padrão programado, que é em 25 milímetros por segundo, ou seja, a cada segundo registra-se 25 quadradinhos. Perceba, eu posso mudar isso, tanto para menos quanto para mais. Se eu mudo para mais, o que está acontecendo? Agora, em 1 segundo, o tempo continua igual, eu vou registrar 50, eu vou registrar o dobro de quadrados. Então, a distância entre um QRS e o outro, ela vai se espaçar, ela vai aumentar. Quando que eu posso pensar em fazer isso? Eu estou diante de uma taquicardia supraventricular. Está difícil analisar se tem onda P, se não tem, se essa onda P está caindo dentro do QRS ou logo no final. Eu posso aumentar um pouco a velocidade de registro para 50, para espaçar um pouco mais um QRS e outro e conseguir tentar visualizar um pouquinho melhor se esse eletro tem onda P ou não tem. Da mesma forma que eu posso reduzir essa velocidade de registro para 12,5. Mas percebam, sempre eu tenho que fazer o habitual, o normal, e depois eu posso lançar a mão desses artifícios para avaliar alguma peculiaridade adicional. Até porque se eu faço um eletrocardiograma em N de um paciente e depois esse mesmo paciente eu faço em 2N, eu estou fazendo eletrocardiogramas totalmente diferentes. Eu não tenho como comparar isso. Nesse daqui eu vou falar que o eletro está normal. Nesse daqui eu vou falar que esse paciente está com hipertrofia ventricular, pelo tamanho, pela amplitude do QRS. Vou começar a pensar nisso, na verdade, né? Então eu tenho que sempre fazer na mesma padronização. Eu não tenho como comparar se uma pessoa é alta ou baixa sem saber um tamanho meio que habitual, padrão. Uma pessoa normal, ela mede ali em torno de 1,7 metros. Então, uma pessoa que tem 2 metros é uma pessoa alta. Uma pessoa que tem 1,5 metro é uma pessoa baixa. Então, eu tenho que ter um ponto de corte para fazer essa comparação, tá? Essa simples analogia. Então, vamos para o nosso eletrocardiograma. Então, pessoal, apresento para vocês o eletrocardiograma, como a gente já havia comentado no módulo anterior. As ondas, os complexos, os segmentos, os intervalos. E agora a primeira coisa que a gente vai avaliar, depois da identificação desse eletrocardiograma, é avaliar se ele foi realizado na normativa ideal, da forma ideal. Então, como que eu faço isso? Geralmente o eletrocardiograma vem escrito nele, a seu registro, mas também ao lado do registro do eletrocardiograma da derivação escolhida, vem também um retângulo, né, onde eu consigo avaliar se ele foi calibrado adequadamente. Então, dando um zoom aqui nesse eletrocardiograma, eu tenho 10 quadradinhos na vertical, ou seja, o eletrocardiograma está em N, e ele também me relaciona aqui, ó, N, dando uma ampliação, um zoom para vocês perceberem. E agora a velocidade de registro. Ele registrou 25 quadradinhos em 1 segundo. Ou seja, esse eletrocardiograma foi realizado da forma recomendada. Um segundo exemplo para vocês perceberem agora. O que está acontecendo nesse eletrocardiograma? Ao eu analisar ele de cara, eu já começo a ver que os complexos QRS eles estão um pouco maiores. E aí eu me pergunto, esse exame foi feito de forma adequada ou não? Então eu vou olhar primeiro a calibração. Quando eu vejo a calibração, o que eu percebo? Que agora esse eletrocardiograma foi feito em 2N, ou seja, eu tenho 20 quadradinhos aqui, de forma bem simples, é só você analisar os quadradões. 1, 2, 3, 4. Então, se eu tenho 4 quadradões, cada quadradão equivale a 5 quadradinhos, eu tenho 20 quadradinhos. Ou seja, esse eletrocardiograma ele passa uma impressão de hipertrofia ventricular, mas na verdade ele não foi realizado da forma ideal. Então eu não posso fazer esse diagnóstico nesse eletrocardiograma. Eu tenho que repetir o exame na calibração de N. Vamos ver esse outro exemplo agora. Primeira coisa, identificação. Segunda coisa, calibração, né? Então percebam, senhores, o que aconteceu. Esse eletro também foi realizado em 2N. Temos 20 quadradinhos, então eu não posso simplesmente fazer diagnóstico
por esse elétron. Eu tenho que fazer um elétron na calibração habitual de N. Agora, analisando esse eletrocardiograma, eu começo a pensar, será que esse paciente está bradicárdico? Teremos um módulo específico para frequência cardíaca e avaliação das bradicardias. Mas, analisando aqui, eu já penso, opa, a frequência está baixa, está menor de 50, pela distância entre um QRS e outro. Mas quando eu vou analisar um pouquinho melhor esse eletrocardiograma, o que eu percebo? Que a velocidade de registro dele foi registrada em 50 milímetros por segundo. Ou seja, a distância entre um QRS e outro ficou mais longa por conta disso. Agora, um novo exemplo para vocês. Analisei o eletrocardiograma, vi que a distância entre um QRS e outro ficou até um pouquinho mais espaçada, e eu começo a pensar, é uma bradicardia? Tem um bloqueio atrioventricular? O que está acontecendo nesse eletro? Mas antes disso, sempre, calibração. Vamos ver se esse eletro foi feito de forma adequada. Qual que é a velocidade de registro? Ao avaliar isso, eu percebo que esse eletro também foi realizado em 50 milímetros por segundo. Então, a distância entre um QRS e outra, longa dessa forma, está se devendo a justamente a calibração e velocidade de registro está alterada. Um ponto muito importante agora, se você chegou até aqui, pega um copo de água, vamos ficar continuando conosco nessa aula, onde a gente vai falar das derivações. É o ponto principal. Muita gente, muitos alunos vivem reclamando, eu nunca entendi direito aquela rosa dos ventos para calcular o eixo cardíaco, aquele triângulo de Eitove, isso é coisa de outro mundo. Não, é simples, você vai aprender aqui, vai aprender agora, de forma muito mais simples e mais fácil. Então vamos por passo a passo. Quando o eletrocardiograma surgiu, era isso, era uma máquina enorme, ocupava uma sala imensa, onde existia alguns baldes com soluções especiais para justamente conseguir captar a atividade elétrica do coração. E o paciente, ele se localizava próximo a essa máquina, com partes do corpo imersas nessas soluções. Aqui, os braços e a perna. Então, quando surgiu o primeiro eletrocardiograma, era mais ou menos isso, tá? Então, você tinha apenas 3 derivações. O nosso eletro, atualmente, ele é composto por 12 derivações. Nessa época, tínhamos apenas 3. D1, D2 e D3. E lembre, a gente tem que ter a diferença de potenciais elétricos, um positivo e um negativo, para a gente conseguir avaliar. Então, sempre o potencial ele vai do negativo para o positivo, tá? Então, a primeira derivação, D1, avaliava a diferença de potencial entre o braço direito e o braço esquerdo, onde D1, o braço direito era o potencial negativo e o braço esquerdo era o potencial positivo. D2. D2 é a diferença de potencial entre o braço direito e a perna esquerda, onde o braço direito era negativo e a perna esquerda positiva. E D3, a diferença de potencial agora entre o braço esquerdo e a perna esquerda, onde o braço esquerdo é negativo e a perna esquerda é positiva. E a perna direita? A perna direita era o neutro, então ela não entrava nesse triângulo. Então, de forma bem simples e esquemática, nós tínhamos essa representação, o famoso triângulo de Eitove. Então, a diferença de potencial entre o braço direito e o braço esquerdo, formando D1, essa linha horizontal. E é essa primeira linha aqui no sistema triaxial, certo? D1. D2, a diferença de potencial entre o braço direito e a perna esquerda, perfeito? Então formava essa linha aqui, ó, dirigindo-se para baixo, para a perna. E por último, D3, a diferença de potencial entre o braço esquerdo e a perna esquerda. Perceba que a perna é sempre positiva, então é fácil de gravar qual que é o ponto que está positivo ou negativo nesse caso. Tá? Percebam agora, os senhores, esse sistema triaxial. Então, eu tenho essa primeira linha do triângulo, que seria D1, então, transportando ela para o ponto central, como se o coração fosse o centro mesmo desse triângulo, aonde que tem uma linha paralela ali a essa linha horizontal? Aqui, ó. Então, essa daqui é D1. D2 é do braço direito à perna esquerda, então é essa linha. Então, é essa linha aqui no triângulo, uma linha paralela a ela seria justamente essa. E D3, a diferença de potencial entre o braço esquerdo e a perna esquerda,
seria essa linha aqui. Então, transportando ela para o ponto central do coração, seria essa linha, onde positivo embaixo, positivo no braço esquerdo e o restante seria negativo. Passou-se um tempo, e aí eles, estudando o eletrocardiograma, perceberam que apenas 3 derivações eram muito pouco. Daria para a gente adicionar outras derivações para a gente conseguir avaliar melhor a atividade elétrica do coração. Então, adicionou-se agora as derivações unipolares, que é o AVR, que é direcionado para o braço direito, o AVL direcionado para o braço esquerdo e o AVF direcionado para a perna esquerda. Então, fazendo essa adição ao triângulo de Einthoven, nós temos essa representação. O AVR do centro para o braço direito, o AVL do centro para o braço esquerdo e o AVF do centro para a perna esquerda. Então, formou-se o sistema hexacial, tá? Esse triângulo, agora adicionados algumas outras derivações. Percebam, senhores, um ponto importante. Esse triângulo, antes dessas derivações unipolares, né, ele tinha a distância de um ângulo para o outro de 60 graus. O triângulo, seu interior, ele é composto, né, pela regra matemática por 180 graus. Então, se eu tenho 3 ângulos, 180 dividido por 3, eu tenho cada angulação com 60 graus. Se eu adiciono agora derivações unipolares partindo do centro para uma região específica, eu divido essa angulação em duas. Então, por isso que na famosa rosa dos ventos, pessoal, cada ângulo ele corresponde a 30 graus. Então, D1 para AVL, 30 graus. D1 para AVR, que é a projeção aqui de AVR, mais 30 graus. D1 para D2, aí agora eu tenho 60 graus, porque eu somo 30 com 30, perfeito? Formou-se então agora a rosa dos ventos, de forma muito mais simples e prática de vocês entenderem. Agora você não está decorando a rosa dos ventos, e sim está pegando o conhecimento adquirido e aplicando, tá? Então, vamos criar essa rosa dos ventos sozinho. A primeira linha, pessoal, qual que é? É D1, uma linha horizontal. Então, onde que nesse sistema eu tenho uma linha horizontal, completamente horizontal? É essa. Então, aqui é D1. Essa linha marca 0 graus. Perfeito? D2, lembra? D2 ele vem nesse sentido. Aonde que eu tenho uma linha aqui que ela vem nesse sentido, de cima para baixo, da direita para a esquerda? Eu tenho essa linha aqui, ó. Então aqui vira D2, onde a porção inferior é positiva e a porção superior ela é negativa. D3 agora ela parte do braço esquerdo para a perna esquerda. Então de cima para baixo, da esquerda como se fosse para a direita, né? Mas continua na esquerda porque é a perna esquerda. Então, D3 de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, eu tenho essa linha aqui, onde embaixo ela é positiva, tá? Então, eu fiz esse traçado, pessoal, agora é fácil. É só acrescentar as derivações unipolares. Então, aqui eu vou puxar a VR para o braço direito, aqui eu vou puxar a VL para o braço esquerdo, e para baixo eu vou puxar a AVF para a perna esquerda. Agora a gente vai falar de resultante de vetores, ou seja, cada derivação ela emite um vetor, né? Que é a diferença do positivo para o negativo. Então, em D1, a diferença do positivo para o negativo é nesse sentido. Em D2 é assim, em D3 é assim. Quando eu uso a resultante dos vetores, eu tenho que o meu eixo cardíaco normal ele se dirige nesse sentido, ou seja, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Lembre, o impulso surgiu no nosso sinusal, despolarizou o átrio direito, o átrio esquerdo e chegou no átrio ventricular para fazer a despolarização ventricular. Então ele surge de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então é esse o vetor resultante, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Um ponto importante é vocês entenderem justamente isso. Em relação à nomenclatura, a gente tem o dipolo e o vetor. O dipolo é o conjunto de duas cargas de iguais módulos, polaridades opostas e separadas justamente por uma distância, ou seja, uma carga negativa e uma carga positiva. E o vetor é a representação gráfica do dipolo, ou seja, o sentido do vetor.
do eixo do dipolo, a direção do polo negativo para o polo positivo, o módulo, qual que é a distância desse dipolo. Basicamente, simplificando tudo, é isso. Se você tem uma porção negativa, você tem o quê? Uma onda negativa, um complexo negativo. Então, aqui manifestado pelo complexo QRS negativo. Se você tem uma carga positiva, o que você vai estar apresentando? Uma porção positiva acima da linha de base. Então, essa linha isoelétrica, essa linha de base, quando ela está positiva, marca uma carga positiva. Quando ela está negativa, ela marca uma carga negativa. E quando você está no meio do caminho, você não está nem positivo nem negativo. Você tem um complexo isodifásico, ou seja, a sua parte positiva é igual à negativa. Iso igual de dois fásicos de duas fases. Então, isodifásico, duas fases, uma positiva e uma negativa semelhantes. Mais uma vez, lembrar que a gente tem que sempre avaliar o vetor resultante, a somatória de vetores, quando a gente vai analisar o eixo da onda P, do QRS, da onda T, enfim. O que mais a gente vai avaliar na nossa prática médica justamente é o eixo do QRS. Então, até agora, a gente falou das três derivações bipolares, D1, D2 e D3, falamos das derivações unipolares que foram adicionadas, a VR, a VL e a VF, e agora a gente vai falar das derivações precordiais que foram adicionadas no plano horizontal desse paciente. Ou seja, elas são V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Extremamente importante, além de conhecer as derivações, é saber posicionar o eletrodo. Quantas vezes na nossa prática médica a gente não vê um exame realizado de forma inadequada pelo posicionamento inadequado? A pessoa vai botar V1, V2, ela coloca aqui em cima, de um lado, de outro, coloca no ombro. Então essa não é a posição adequada. Quando eu vou analisar uma derivação, pessoal, eu estou analisando um ponto específico. Então, se eu olho para você de frente, eu estou conseguindo te olhar e descrever dois olhos, duas orelhas, o nariz, a boca. Se eu começo a olhar para você um pouco de lado, essa porção aqui da minha direita, ela começa a ficar obscura. Eu consigo ver muito bem a porção da minha esquerda, mas não da minha direita. Da mesma forma que se eu analisar de outro ângulo. Então, a análise da derivação é justamente isso. Se eu pego o V1, que o correto seria ficar no quarto espaço intercostal, e coloco ele lá no segundo, eu estou vendo ele mais de cima. Então, eu mudo um pouco a minha percepção do QRS. A forma do meu QRS, a porção positiva e negativa, vai ser alterada. Da mesma forma que, por exemplo, se eu pego o V6, que teria que estar ali no quinto espaço intercostal, no nível da linha axilar média, se eu direciono ele para cima ou para baixo, eu mudo a minha porção do QRS, seja ela positiva ou negativa. Então, esse posicionamento do eletrocardiograma é extremamente fundamental para a nossa análise. Então, uma forma de você avaliar o posicionamento, pessoal, e colocar exatamente o eletrodo, é você palpar justamente a região anatômica do tórax do seu paciente e avaliar. Olha, eu tenho aqui a minha clavícula, que é um osso, e eu vou fazer eu vou afundar um pouquinho o meu osso e vou ver. Aqui eu estou localizando um espaço intercostal entre um osso e o outro. Então, a primeira derivação, V1, é colocado justamente aqui, ó, no quarto espaço intercostal. Então, fui palpando, achei o quarto espaço intercostal. Justo external, ou seja, próximo ao externo, colei o primeiro eletrodo ali, V1. Aonde que é V2? V2 é muito simples, é fácil. É na frente de V1. Então, se você achou V1 à direita, na frente de V1, à esquerda é V2. V3 eu vou pular ele nesse momento. Então, agora, se eu estou no quarto espaço intercostal, eu vou para o quinto espaço intercostal, ou seja, um espaço abaixo, na linha M clavicular, no meio da clavícula. Nesse momento, eu vou posicionar V4. Então, eu posicionei V1, eu posicionei V2, eu posicionei V4. E o V3? O V3 vai ficar justamente entre o V2 e o V4. É o ponto médio entre o V2 e o V4. Agora, V5 e V6 é fácil, é só seguir o trajeto do V4, porque vai continuar no quinto espaço intercostal. Então, V5 na linha axilar anterior, no quinto espaço intercostal, e V6 na linha axilar média, também no quinto espaço intercostal. Esses posicionamentos do eletrodo, né, nas derivações precordiais,
eles vão me remeter a algumas paredes do coração, né? Quando a gente chegar no módulo de síndrome coronariana aguda, de infarto agudo do miocárdio, vocês vão entender a importância disso. Então, quando eu estou analisando exclusivamente V1 e V2, eu estou pensando mais na porção septal. Se eu estou analisando de V1 a V6 de forma global, eu penso na parede anterior. Se eu estou analisando exclusivamente V5 e V6, eu estou vendo mais uma porção lateral, de lado dessa parede, justamente porque os eletrodos estão colocados dessa forma. Então eu vejo o coração de lado. Uma representação esquemática para vocês, né, para facilitar ainda mais o conhecimento. Então, palpei os espaços intercostais, 1, 2, 3, 4, coloquei V1, à direita, justo external, próximo ao externo. Onde que é V2? Na frente de V1. Então, se eu localizei V1 aqui, V2 é aqui. O que eu faço com V3? Eu vou pular ele. Então, eu vou colocar agora V4 no meio da clavícula, linha hemiclavicular, no quinto espaço intercostal, ou seja, um espaço abaixo do V2. E o V3 vai ficar entre o V2 e o V4. V5 e V6 agora ficou fácil, é só eu seguir o trajeto de V4, onde V5 vai estar na linha axilar anterior e V6 na linha axilar média. Por que quando eu expliquei para vocês as paredes acometidas, eu falei daquela forma? Justamente pela posição dos eletrodos, das derivações. Se eu estou avaliando o coração dessa forma, percebam, V1 e V2 está pegando mais a porção alta, mais o septo. Quando eu pego V3 e V4, eu estou analisando o coração meio de frente, né? Então a parede anterior. E V5 e V6, olha onde que eles estão. Da mesma forma que D1 e AVL. Então quando eu tenho um supradesnivelamento do segmento ST em V5 e V6, D1 e AVL, eu estou falando que é a parede mais lateral, parede lateral alta do coração acometida. Tá bom? Se eu pego de V1 até a AVL, então eu peguei V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1 AVL. É um infarto acometendo a parede anterior extensa. Pegou toda a parede anterior e também a parede lateral. Vocês terão um momento de aprofundar o conhecimento disso no módulo de síndrome coronariana aguda e infarto agudo do miocárdio. Algumas outras derivações também são extremamente importantes na nossa prática médica e, por muitas vezes, acabam sendo esquecidas pelos colegas. Às vezes, por terceirizar a função de fazer o exame do eletrocardiograma para um técnico de enfermagem ou um enfermeiro que acabou aprendendo na orelhada, não fazendo uma crítica, falando mal dos profissionais. O trabalho em equipe é extremamente importante e construtivo, mas saber realizar o exame também é importante. Então, às vezes, você aprende de orelhada só porque alguém te falou que é dessa forma e não para raciocinar e avaliar a anatomia coronária, o posicionamento ideal. E as derivações mais esquecidas são justamente essa. V7 e V8 são importantes quando eu quero analisar a porção dorsal, a parede posterior. Então, se aqui eu estou vendo o coração de frente, a parede anterior, e se eu estou pensando que tem um infarto que pode acometer também a parede posterior, eu tenho que rodar um pouco o meu paciente. Rodolfo, mas você não disse que o eletrocardiograma tem apenas 12 derivações? Como que eu vou fazer derivações adicionais? Simples, basta você descolar o eletrodo da pele do seu paciente e reposicionar ele. Então vamos manter V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Se eu quero fazer V7, V8, eu pego o meu paciente fica um pouco de lado, eu tiro o V5 e coloco no lugar de V7, aonde que é V7? Quinto espaço intercostal, na linha axilar agora posterior, tá? Posterior. E V8? V8 eu descolo V6 e coloco na ponta da escápula, tá bom? Ponta da escápula. O meu eletrocardiograma vai surgir, vai ser registrado com V5 e V6. Eu pego uma caneta e simplesmente escrevo. Onde está V5, eu faço um V7, e onde está V6, eu faço um V8. Essa é uma forma de ser realizado dessa forma. Então, se eu tenho um infarto de parede anterior, eu tenho que avaliar também se teve um acometimento da parede dorsal, da parede posterior, ampliando o meu eletro para V7 e V8. Se eu tenho agora um infarto de parede inferior, eu também tenho que avaliar se esse infarto também acometeu o ventrículo direito. Ou seja, percebam,
todas essas derivações, elas estão analisando mais o lado esquerdo do coração, o ventrículo esquerdo. E poucas derivações avaliam o lado direito do coração. Então, eu tenho que migrar elas para o lado direito, fazendo V3R, R de right, direito em inglês. Então, só trazer o V3 para frente, para o lado direito, e o V4 também. Rodolfo, onde que é o posicionamento? Continua da mesma forma. Onde está V3 do lado esquerdo, você vai botar para o lado direito. Onde está V4 do lado esquerdo, você vai botar para o lado direito. Ou seja, V1, quarto espaço intercostal, justa external. V2, quarto espaço intercostal, justa external do lado esquerdo. Aonde que vai ser V3R? Eu pulo ela por enquanto, eu vou botar V4R. Agora é no quinto espaço intercostal, um abaixo, na linha M clavicular à direita. E V3R entre agora V1 e V4R. O meu eletrocardiograma também vai vir registrado com V1, V2, V3, V4, V5, V6. Basta pegar uma caneta e na frente de V3 escrever um R. Na frente de V4 escrever um R. De forma mais simples para vocês ainda, trazendo uma nova esquematização. Tirando os eletrodos da porção mais à esquerda e colocando a porção mais à direita para avaliar o ventrículo direito. Então, eu tenho um infarto de parede inferior, acometendo ali a VF com o supradesnivelamento, e eu quero avaliar se tem também infarto de ventrículo direito. Vou estender minhas derivações e aqui apareceu um supra, ou seja, acometeu esse ventrículo direito. E se eu tenho um infarto, uma patologia acometendo a parede anterior, eu também tenho que fazer a análise da parede dorsal. Principalmente se eu tenho um infradesnivelamento, né, na parede anterior, eu tenho que ver se a parede dorsal está acometida, porque esse infra, na verdade, nada mais é do que a imagem espelho do supra da parede posterior, da parede dorsal.